E com essa vinheta maravilhosa produzida pela equipe aqui da Fórum TV, a gente começa mais um Tomando os Memes de Produção, que hoje vem com 3 memes, 2 que foram enviados aí pelo nosso público. Por favor, continue enviando. Pode ser para o meu Instagram, que é esse que está aí na tela de vocês, _ Felipe Pena, _. No Twitter é só @Felipe Pena, sem o underline. Vocês podem mandar esses memes para mim, que eu publico aqui, e um mandado pelo nosso convidado, o Eric Felinto, professor titular de comunicação da UERJ. Nosso primeiro meme tem a ver com um filme que vocês vão ver nos próximos 8 anos em cartaz, um filme que, para todos, será um filme memorável. Bota aí o nosso filme da semana. Os Inelegíveis, estrelando Braga Neto e Bolsonaro, em cartaz até 2030, a história do imbrochável e seu fiel general. Eu adorei esse subtítulo. Parabéns aos criadores desse meme. E esse filme ficará, então, em cartaz até 2030, Os Inelegíveis. Pode tirar, Tati. Vocês vejam como nossos internautas cada vez mais refinam os seus memes para mandar por aqui. O segundo meme, Ana, tem a ver com uma entrevista que a Bruna Marquezine deu ao Podpah essa semana, que viralizou porque foi sensacional. Ela está lá dando entrevista, a gente não pode mostrar porque as imagens pertencem a um podcast, ao Podpah. Aí, no final, a entrevistadora pergunta ela o seguinte: Bruna, um livramento. E aí ela começa a dar uma risada, mas é uma risada homérica, daquelas risadas, aquelas gargalhadas que ficam para a história do jornalismo brasileiro. Acho que todo mundo viu. Se você que está nos assistindo não viu, dá uma googada aí, bota no Google, Bruna Marquezine, gargalhada, que vai aparecer essa gargalhada quando ela pergunta um livramento. A gente sabe, ela pensou em 2 figuras, né? Se livrou do Bolsonaro e se livrou de um certo jogador de futebol, que foi namorado dela. E aí veio o meme, o Lula com a Marquezine rindo do livramento. Um livramento. Qual será o livramento? Vejam essa risada da Marquezine. Muito bom. Vejam, porque eu consigo imaginar o Lula rindo junto, o livramento. Este país inteiro deve estar rindo nesse momento deste livramento. Nos livramos por mais 8 anos, primeiro na eleição, com a vitória do Lula, e agora com a decisão do TSE, nos livramos por um bom tempo Bolsonaro e sua corja. Este é um grande livramento desse país, o retrocesso de 50 anos que tivemos durante os 4 anos de Bolsonaro. Então, parabéns ao Seja Subversivo, que é esse perfil, nosso grande amigo, que fez esse meme. É isso aí, um grande livramento. E, por último, que é um meme que o professor Eric mandou, há um certo gosto no Brasil por duplas sertanejas, né, Ana? Então, principalmente no centro-oeste do país, o Eric fez aí o seu meme da dupla sertaneja e mandou essa dupla sertaneja para a gente apreciar. Bota no ar, Tati, por favor. Caçado e Caçadinho. Com Bolsonaro e Deltan Dallagnol até agora. E eu diria uma coisa, Eric, por enquanto é uma dupla sertaneja, mas em breve se aproxima de ser uma tripla sertaneja com Sérgio Moro e, quem sabe, uma quadra, já que tem o general Braga Neto também. Talvez seja um quarteto sertanejo. Quando a gente colocar o Braga Neto, que já está caçado, já é um trio, e, posteriormente, brevemente, o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, que em breve deixará de ser senador. Mas está aí o último meme, o próprio Eric trouxe, do caçado e caçadinho, Eric Felinto. Obrigado, Tati, pode deixar. E aí, Eric, eu passo logo a bola para você, que a gente brinca aqui, mas é porque a gente sabe, eu venho insistindo muito no programa, dentro da comunidade Fórum, para que a gente tenha mais produção de memes. Porque o Ivana já esteve aqui falando disso, que é sua amiga, é nossa amiga, e a gente entende que a linguagem dos memes é uma linguagem essencial nessa guerra semiótica contra a extrema-direita. E a extrema-direita usa isso muito bem. Aí eu queria a sua opinião. Como é que essa estratégia deve ser utilizada? Como é que você faz aí na UERJ? Você tem orientandos estudando isso? Me fala um pouco da sua opinião e da estratégia na UERJ, na universidade onde você é professor titular, para a produção e para a contextualização dos memes. Há algum tempo já a gente acredita
você chama de batalha uma guerra semiótica, né? Que eu acho que está correto, porque, acima de tudo, né, a gente vive numa era em que nós somos mediados nas nossas comunicações por tecnologias digitais, por telas, né, e são signos, basicamente, que a gente usa o tempo todo para manter vivo, né, o tecido social. Então, eu chamo, na verdade, uma luta do imaginário. E na UERJ a gente tem tentado investir nesse campo, nessa ideia, esse conceito, né, de imaginário. Imaginário como uma força que determina realidades sociais, que cria políticas, que faz e destrói figuras importantes da cena pública brasileira. E, nesse sentido, a linguagem memética ela é fundamental dentro dessa luta semiótica ou imaginária, porque o meme tem essa capacidade impressionante de condensar muitos sentidos num espaço muito limitado de imagem e de texto. Ou seja, ele tem uma capacidade comunicativa tremenda, sem falar, evidentemente, nessa característica do humor, que é um traço, né, muito forte, inclusive, da cultura brasileira. Não à toa, o Brasil é um dos maiores produtores de memes, né, do mundo, além de ser um país que está muito considerado como um país que usa maciçamente as tecnologias digitais. Então, uma coisa interessante que a gente observa, inclusive, quando a gente compara os memes que você trouxe, é que talvez a gente pudesse falar até em duas categorias de memes. Tem aqueles que fazem um investimento maior na estética, na qualidade, como foi o caso do primeiro meme, que usa uma referência, inclusive culturalmente, um pouquinho até mais sofisticada. Então, seria um meme de uma estética limpa, né? Que apela para uma dimensão cultural um pouco mais elevada. E os dois outros memes, que a gente nota uma certa, acho que a palavra boa para definir é uma toscaria, né? A gente nota uma característica assim, de algo que você percebe, claro, que é uma montagem, está muito evidente, né? Tem uma qualidade que também é um pouco intencional, porque isso colabora, né, para a criação do efeito humorístico do meme. Então, é interessante a gente fazer essa comparação, né, que a gente vê nitidamente que é uma montagem, mas, ao mesmo tempo, é uma montagem que tem todo esse cuidado, né, inclui aí os títulos das músicas, né, A Culpa é dos Outros, O Amigo do Juiz, tem toda essa série de sugestões semânticas, de sugestões semióticas, né, incluídas nesses memes, mas a gente tem toda essa variedade enorme de possibilidades de você trabalhar o meme nessa dimensão assim mais clean, né, mais sofisticada, e você trabalhar o meme assim numa dimensão mais popular, mais irônica também, mas que brinca com a própria ideia da falta de qualidade, né, do meme como uma produção que eu achei legal você usar esse termo, né, tomar os memes de produção. Esse é o título até de um livro em inglês muito interessante sobre memética. É um pouco isso, né? O meme é algo que nasce que nasce de maneira espontânea nas redes sociais. E é muito interessante a gente ver como é que ele atua de forma viral, né, no tecido da conversação social. Então, o meme ele é uma expressão do imaginário coletivo. E é nesse sentido que eu acho que a gente na UERJ tem tentado trabalhar, tentando identificar através dos memes, através desses símbolos que circulam, né, nas redes sociais, na internet, para que lado a direção está, para que lados a sociedade está se dirigindo quando ela cria, né, determinados tipos de memes, discutindo, inclusive, questões que estão aí na ordem do dia, né, porque o meme tem isso também, tem um caráter que está muito relacionado à ideia da instantaneidade da notícia. Alguns memes permanecem, são atemporais, e outros memes são criados exatamente naquela ocasião para discutir um tema social quente naquele determinado momento. Agora, Eric, há algum motivo para, no decorrer dos últimos anos, a direita ter tratado essa linguagem com muito mais eficácia do que os setores progressistas, e só agora os setores progressistas estarem reagindo? Há algum motivo para isso? Essa é uma das questões, eu acho que a literatura crítica sobre o tema tem discutido bastante nos últimos tempos. Não tanto no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, isso ainda não se transformou, eu acho, num tema de estudo. Mas, em outros contextos, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é algo muito nítido, essa percepção de que todas aquelas
promessas que vinham com a internet de ser um espaço muito libertário, democrático, progressista, elas meio que foram por água abaixo. Tá? A gente viu, por exemplo, uma frente conservadora gigante se erguendo, no caso dos Estados Unidos, na época da eleição do Trump, e isso aconteceu do mesmo modo aqui no Brasil, particularmente através de meios como o WhatsApp, que, aliás, era uma plataforma gigantesca, né, para a difusão de memes no campo da política. Então, é algo que as pessoas, que os estudiosos estão trabalhando nesses últimos tempos, e que tem a ver com uma surpresa, né? Uma surpresa para a maioria dos pesquisadores, que foi o fato de que, exatamente nesses espaços que a gente considerava os mais progressistas e libertários, onde as comunidades de pensamento reacionário e conservador se articularam de maneira estratégica para dominar esses espaços. Foi o que aconteceu em sites, por exemplo, como 4chan ou 8chan, né? E serviram como plataformas para a divulgação do pensamento supremacista branco, do pensamento ultraconservador, particularmente nesses períodos, né, pré-eleição Trump e, no Brasil, pré-eleição Bolsonaro. Agora, a gente ainda está tentando estudar isso. Uma coisa é certa, né? A esquerda, de fato, o pensamento progressista, não tem sabido usar estrategicamente meios de comunicação com a mesma capacidade que a direita nos últimos anos. A gente vê isso, por exemplo, quando você compara a quantidade de blogueiros, políticos, personalidades de direita que passaram a usar o YouTube, né, o Twitter como plataforma de expressão política e tem usado isso de maneira muito estratégica. No campo do pensamento progressista, a gente tem uma ou outra figura que se destacam, mas, de fato, dá a impressão de que a gente não conseguiu ainda capturar o imaginário nesse campo, né, da cultura digital. E ao que você deve isso, Érico? Essa é a grande questão. Por quê, né? Muita gente pergunta isso, né? Essa é a grande questão. Porque, só deixar aqui uma reflexão, se por um lado, historicamente, né, como já disse Gramsci, né, as ideias dominantes, e através da imprensa, né, do jornalismo, se reproduzem, né, as ideias de quem está no poder, quem é dominante economicamente. Então, o lado anti-hegemônico ou contra-hegemônico deveria explorar mais a sua criatividade e correr por fora, digamos assim, né? Então, mas a gente acabou ficando imprensado, não, porque tanto com a imprensa ou a comunicação hegemônica dominante, como também com uma certa alternativa mais à direita, né? Nós ficamos aqui nesse limbo. É uma questão bem complexa, interessante, porque você vê que ela acontece, essa tomada, né, da cultura digital pelo campo do pensamento conservador, ela acontece paralelamente a um processo de tremendo desprestígio das mídias tradicionais dentro da sociedade. Então, hoje, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que vão buscar informação nessas mídias alternativas e boa parte, por exemplo, dos eleitores que se identificam com esse perfil conservador, eles estão exatamente nesses espaços alternativos. Por quê? Exatamente porque, segundo, né, o pensamento conservador, são esses espaços onde a verdade pode emergir. Olha que paradoxo, porque, na verdade, o pensamento progressista sempre foi muito crítico das mídias tradicionais, né? A Rede Globo e tal, e agora é o contrário que está acontecendo. Então, esse é um movimento muito interessante, mas eu acho que ele tem um pouco a ver com um certo pudor que o pensamento progressista tem de se engajar em certos territórios, se engajar em certos debates, em certas questões que o pensamento conservador não teve, né? Então, por exemplo, linguagem, né? Usar um certo tipo de linguagem, começar a ocupar esses espaços alternativos, que são blogs, videologs no YouTube, por exemplo. Tá? E, nesse sentido, a gente perdeu terreno no momento em que essas forças estavam se reconfigurando. Eu acho, talvez, que não houve uma percepção de que essa mudança estava acontecendo. E, de repente, a gente está num cenário hoje onde parece que está tudo invertido. Né? E estamos ainda aprendendo a lidar com a novidade desse cenário, dessa inversão radical, ao ponto de que, muitas vezes, a mídia tradicional parece estar mais aliada, né, ao pensamento progressista hoje do que
aos conservadores. Então, a gente está aprendendo ainda, acho, a lidar com essas transformações que aconteceram muito rápido. Isso foi num espaço de 10 anos, pouco mais de 10 anos. E isso aconteceu. Luana, o Eric Firinto lá na UERJ, a Ivana Bentes na UFRJ, eu aqui na UF, 3 universidades do Rio de Janeiro, nós somos amigos, claro, a gente discute muito essa questão, mas cada um se dedica a um aspecto e que acabam sendo aspectos complementares. Eu pesquiso mais as redes bolsonaristas, estou lá vendo a formação das fake news. A Ivana, propriamente dita, ela vai na memética, ela faz um laboratório de memética na FRJ, e o Eric ele tem uma pesquisa muito interessante, que é sobre o substrato dessa estratégia bolsonarista, que tem muito a ver com uma pseudo-intelectualidade do Olavo de Carvalho, que foi um cara que ele pesquisou muito, e que até tem méritos, inclusive, a gente não pode menosprezar o que ele fez, por mais desastroso, enfim, vou usar vários adjetivos que eu possa usar aqui para qualificar o que foi o Olavo de Carvalho. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Eric. Como é que figuras como o Olavo de Carvalho dão esse substrato para esse pessoal da extrema-direita achar que é intelectual, para achar que tem um pensamento quase gramsciano para combater nas redes? É interessante, né? E você, Felipe, agora citando o Gramsci, porque o Gramsci, desde muito tempo, desde o final da década de 80, ele era objeto de interesse do Olavo de Carvalho. Na minha opinião, o Olavo de Carvalho ele foi talvez o grande, maior articulador do imaginário conservador no Brasil nesses últimos anos. Ele criou uma série de ideias, criou não, digamos que ele foi capturando coisas que estavam muito sutilmente presentes no ar da cultura e ele articulou elas de um modo coerente. Então, um livro, se eu não me engano, do final da década de 80, chamado A Revolução Cultural e a Nova Era, o Olavo de Carvalho fala no Gramsci como uma figura fundamental do pensamento de esquerda, criticando a ideia da hegemonia, ou seja, essa noção de que antes de você fazer qualquer política que, sei lá, que lide com questões de ordem de infraestrutura, você tem que pensar o aparato cultural, ou seja, você tem que dominar o aparato cultural. E, na verdade, o Olavo de Carvalho e outras figuras do pensamento conservador fizeram exatamente o que o Gramsci propõe. Eles estão capturando os instrumentos de guerra cultural, então estão capturando a internet, estão capturando a atenção desse público através dessas possibilidades de comunicação alternativas, ou seja, aprenderam muito bem a lição do Gramsci. Então, curiosamente, tem a crítica, né? A crítica ao pensamento gramsciano. Na verdade, o Olavo de Carvalho foi uma figura instrumental. Ele começou, quando pouquíssima gente estava falando disso, ele começou esse movimento criando cursos online, criando um canal de vídeo no YouTube, criando uma legião de fãs, e depois várias outras figuras da direita vieram a reboque do Olavo de Carvalho, né? Aproveitando essa onda que ele meio que abriu nesse espaço, que é um espaço fundamentalmente de mídia alternativa. Né? Ele tinha, inclusive, um canal que se chamava Mídia Sem Máscara. Então, aí você vê semioticamente, né, qual é a construção. Vamos aqui falar as verdades que a mídia tradicional não consegue trazer para a gente. E, a partir daí, ele abre todo um espaço, né, para os comunicadores de direita virem ocupar essas redes sociais, ocupar essas plataformas digitais. Para mim, ele foi uma figura absolutamente instrumental desse momento pré-bolsonarista e ainda está presente hoje como uma figura importante do imaginário conservador. Tanto que tem muitos memes, né? Não sei se vocês já viram, a quantidade de memes que existiam no Olavo de Carvalho era um negócio impressionante. Muitos deles bastante divertidos e muitos que estavam baseados naquela frase que ficou famosa: o Olavo tem razão. O Olavo era realmente... A gente tem que levar em conta... Fala, Ana, depois eu falo. Não, o pessoal aqui no chat falando que Olavo que nada. Na verdade, o Olavo se inspirou no Steve Bannon. A gente não sabe quem chegou primeiro, né? Mas é a mesma linha, né? Do a galinha e o ovo, né? Quem veio primeiro ali, a galinha e o ovo. Mas a verdade é que a gente não pode menosprezar isso, porque senão a gente não cria os elementos para o combate. Eu sempre digo isso aqui. Eu acho que ele é um canalha, foi um canalha, claro.
mas não dá para menosprezar, porque, de fato, Ana, ele tomou os meios de produção alternativos antes de todo mundo, como o Eric está relatando. Montou seu canal no YouTube, né? Montou seu perfil na internet. Então, ele tomou esses meios alternativos. E a direita, no Brasil, pelo menos, veio a reboque. Aprendeu com Steve Bannon? Sim e não. Né? Tem uma coisa complementar ali, a extrema-direita internacional se articulando. Mas tem um pequeno detalhe, porque não é só o conteúdo, é principalmente na forma. Porque o Olavo de Carvalho, ele é o marido dessa deputada que a gente mostrou, da Júlia Zanata. Porque ele fala um montão de palavrão, xinga todo mundo. Então, é essa forma da violência. Eu acho que é isso que basicamente discerne, diferencia o que é a tomada dos memes de produção pelo setor progressista, na diferença com a extrema-direita. A gente aqui usa humor, usa alguma sofisticação, mais popular, mas sem essa violência de falar um palavrão, xingar, dar porrada, como eles dão. E o Olavo de Carvalho fazia tudo isso. Estou correto, Eric, ao falar sobre a forma, ou você discorda? Concordo, e não acho que o Steve Bannon ensinou o Olavo de Carvalho. Eu acho que o Olavo de Carvalho veio antes do Steve Bannon. É verdade que depois se aproximaram, né? Você vê, tem entrevistas do Steve Bannon falando sobre o Olavo de Carvalho. Né? Teve os jantares na casa do Steve Bannon, que o Olavo de Carvalho participou. Eu não duvido que muita gente da campanha do Bolsonaro tenha sido treinado pelo Steve Bannon, mas antes do Bannon aparecer na cena brasileira, né, o Olavo de Carvalho já estava ali abrindo a frente para esse pensamento nos meios de comunicação que realmente interessa. Presta atenção que é interessante, né? O Olavo de Carvalho começou escrevendo na imprensa. Ele arrumava uns espaços aí pouco menores, mas significativos no campo da imprensa tradicional, e depois ele teve essa sacação de que só isso não ia funcionar. E começou, então, a abrir esses canais de cursos de filosofia online, né, o canal do YouTube, o site do Olavo de Carvalho, que já existia há muitos anos, né, o site onde ele usava para divulgar seus textos e suas ideias. Então, ele foi uma figura fundamental. E essa linguagem que o Olavo de Carvalho usa, né, que é essa linguagem, digamos assim, popular, muito palavrão, exagerado, o ataque pessoal como uma estratégia. Né? Não acho que necessariamente que os progressistas tenham que reproduzir isso, mas acho que existem formas de se apropriar e reverter esse discurso de uma forma criativa e inteligente. Acho que isso é possível e acho que algumas pessoas começam a fazer isso, né? No sentido em que, por exemplo, figuras fundamentais do pensamento conservador, que estão aí políticos, né, deputados, senadores, vereadores, que usam maciçamente os meios digitais, a gente vê que as grandes discussões, os grandes debates se travam hoje nesse espaço. É onde as pessoas ficam sabendo, muitas vezes, o que está acontecendo. No YouTube, né, dos debates, nas discussões que acontecem. Então, por exemplo, a gente tem figuras agora da esquerda que estão se tornando ícones, né? Como o nosso ministro da Justiça, por causa da capacidade que ele tem de, carismaticamente, usar, né, as suas respostas aos debates com a direita e criar, então, uma figura interessante que sabe capitalizar em cima dessas plataformas.